voltando ao assunto Trump, eu queria perguntar uma coisa para você, Márcia. Por que, apesar das mentiras óbvias, o Trump não é desmentido com a mesma força? Primeiro que ele é um negacionista, então ele já coloca tudo que a gente diz, tudo que os outros dizem, tudo que os democratas, que os teóricos, que os pensadores, que os economistas dizem, ele coloca numa posição de desmentido. É ele que desmente todo mundo. Então ele já se instaura, a jogada é complicada porque ele já se instaura num lugar de verdade. No caso, eu acho que de uma pós-verdade, né? A gente pode dizer assim. Mas ao mesmo tempo, eu, nas minhas teorias, nas coisas que eu escrevo, eu falo muito dessa posição do estupor, né? Quando ele coloca as pessoas num estado de estupor, que é o que, por exemplo, um narcisista perverso, para usar um termo aí que anda super na moda e bem coloquial, é esse lugar onde uma pessoa é colocada. Então você fica ali como se você fosse um bobo da corte, um espantalho, uma pessoa que não tem o que dizer, você fica perplexo, você fica chocado, você fica sem ter o que dizer diante de tantos absurdos. E é uma estratégia psicopolítica dos fascistas em geral, todos usaram. O Bolsonaro governou 4 anos fazendo isso. Então tem uma hora que eles lançam lá uma ideia super absurda, uma lei super absurda, se usa um pouco ainda, o Congresso Nacional Brasileiro ainda usa um pouco, usa bastante, aliás, isso, né? Mas lançam uma ideia estapafúrdia só para incomodar, só para deixar todo mundo perturbado, todo mundo nervoso, todo mundo louco. Agora, por exemplo, tem a cassação do Glauber Braga, que é absolutamente, todo mundo sabe a função disso, que Glauber Braga é aquele deputado do PSOL que teve a coragem de peitar o Arthur Lira, e o Arthur Lira é comandante, enfim, do tal orçamento secreto, que onde é que vai parar o dinheiro do Brasil? Essa é a grande pergunta. Então, isso não pode aparecer. A bandidagem da política não pode deixar isso aparecer, porque aí, se o dinheiro for parar na conta de cada um, nos projetos pessoais de cada um, vai pegar muito mal, né? Então, tem que esconder isso. Logo, como que você faz? Pega uma figura que está incomodando, um deputado crítico, sério, que não é corrupto, que é um cara decente, e se cria um jogo para cima dele, né? Uma perseguição para cima dele. E isso é sempre assim. Então, lawfare é uma coisa que se usa muito, né? Essa perseguição judicial contra pessoas assim, enfim. Mas estou falando isso tudo para dizer... o jogo é da mentira contra a verdade, só que a verdade foi ela mesma. Esse lugar, ele mesmo foi capturado, foi sequestrado, e o Trump se colocou ali. E aí quem fica ao redor não tem o que dizer. Tem um outro tópico que a gente pode discutir também, é que não adianta argumentar com esse tipo de gente que não está funcionando dentro de uma conversa normal, lógica, dialógica, né? Eu escrevi um livro uma vez chamado Como Conversar com um Fascista, que é sobre isso. Eu li. Pois é, obrigada, querida. E aí, foi isso, era sobre isso. Era sobre como é impossível você sentar numa mesa com os fascistas. E eu mesma paguei preços muito altos por ter escrito esse livro, porque, afinal de contas, isso não podia ser revelado. Tinha que... As pessoas tinham que continuar acreditando que era normal viver nesse tipo de jogo. E esse povo não argumenta, né? Essa gente fascistizada não argumenta e não tem nem condições de entender o que está sendo falado. Eu queria perguntar uma coisa para você. Adotar um mito é mais fácil do que pensar em soluções para a própria vida? Ah, com certeza. E eu acho que o Trump, olhando para a figura, né, dele, analisando a figura dele, ele tem uma coisa que ele se encaixa muito bem, além dele se autodenominar esse mito do sonho americano, de quem venceu e se tornou um bilionário, ele se encaixa muito bem com o espírito predatório do capitalismo, no centro do capitalismo, além de tudo por ser um grande publicitário. Ele é um excelente vendedor, ele né? vende muito bem, a partir de todas essas ideias, a começar pelo negacionismo, porque se ele nega, ele autoafirma. Ele se autoafirma como a solução para todos os problemas e a solução da verdade. E, além do mais, ele usa o poder de retórica, a persuasão, o convencimento, e o negacionismo é o método maior para ir contra Harvard, Princeton, a USP. Ou seja, eu nego a ciência porque eu sei do que eu estou falando.